Olá, meus queridos irmãos, como vocês estão? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Hoje estamos aqui com uma passagem que está em Gálatas, Gálatas 1, o versículo 6, que diz: Não há outro evangelho a não ser o de Cristo. Né? E vamos dar início à palavra que diz: Maravilho-me, maravilho de que tão depressa estejais desertando daquele que vos chamou à graça de Cristo, para seguir um evangelho diferente, que não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho diferente do que já vos tenho anunciado, sejais amaldiçoados. Assim como antes dissemos, também agora repito, se alguém vos anunciar um evangelho diferente do que já recebeste, seja amaldiçoado. Pois procuro agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar aos homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Jesus Cristo. E continuando, meus irmãos, mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho anunciado por mim não é segundo os homens, pois não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouviste acerca de minha conduta no judaísmo, que sobremaneira perseguia a igreja de Deus e assolava. E no judaísmo excedia a muitos da minha idade em minha nação, sendo muito mais zeloso das tradições de meus pais. Mas quando Deus, que me separou desde o ventre da minha mãe e me chamou por sua graça, achou bem revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Não consultei a carne nem o sangue, nem subi a Jerusalém para me encontrar com os que antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Aqui, meus irmãos, Paulo estava reclamando com os Gálatas, porque os Gálatas estavam sendo influenciados pelos judaizantes, que eram judeus convertidos ao cristianismo, mas que ainda queriam viver nos costumes da lei, né? Queriam introduzir coisas da lei no novo evangelho. A lei já tinha sido cumprida com a vinda de Jesus Cristo, né? Tudo se cumpriu com a vinda de Jesus. Então eles estavam se desviando aqui, né? Porque os judaizantes estavam trazendo as tradições da lei, as tradições do judaísmo, para dentro do Evangelho, do novo Evangelho, do recém-Evangelho de Cristo, né? Como a circuncisão e outras mais. E Paulo estava repreendendo eles, porque o Evangelho de Cristo, que foi pregado por ele, era um Evangelho dado pelo próprio Deus. Então, mesmo que outros homens ou um anjo do céu descesse e pregasse um evangelho diferente daquele que Cristo havia deixado, que seriam amaldiçoados, que seria amaldiçoado. Então, meus irmãos, é o que está acontecendo hoje nas igrejas, em muitas denominações, onde um evangelho distorcido está sendo pregado para todos mundo, né? Onde colocam objetos, coisas para que emocione as pessoas. Não é um evangelho genuíno ao qual
A gente está acostumado a pregar e a estudar a palavra, mas as pessoas não se atentam a isso. Então aqui os Gálatas estão sendo influenciados, como hoje muitas pessoas vivem dentro de denominações cegas, sem saber qual é o evangelho verdadeiro que está sendo pregado lá dentro. Então eles acatam tudo que um pastor fala, ensina, sem consultar diretamente as escrituras. E é o que está havendo hoje. Então hoje denominações aí que para arrecadar dinheiro que exploram muito o emocional das pessoas e através do emocional, pela fé delas, como aquilo ali que está sendo pregado é genuíno e verdadeiro, para serem exploradas, para explorar essas pessoas, né? Então hoje você vê em denominações hoje campanhas, a introdução de objetos que pertenciam ao culto da lei na época do templo, onde isso já passou, já não existe mais, não pertence, principalmente não pertence mais a nos dias de hoje não existe mais, não existe templo, não existe mais sacerdócio, porque o templo agora é nós, é o ser humano, nós somos o nosso corpo, é o templo do Espírito, templo do Senhor Jesus. Então o sacrifício já não existe mais, porque Cristo foi o sacrifício perfeito, foi o Cordeiro que veio enviado por Deus para tirar o pecado do mundo. Depois de Cristo não existe mais sacrifício de animais para perdão de pecados. E hoje em dia é o que a gente está vendo, as pessoas gananciosas explorando a ignorância dos fiéis. O povo parece que tem preguiça de estudar as escrituras, de ler a palavra de Deus, e vê que não cabe mais isso dentro das igrejas, usar objetos onde não foram abolidos, não existe mais, o templo não existe mais. Então esse tipo de coisas é errado, está sendo introduzido na igreja. Hoje bota a Arca da Aliança. A Arca da Aliança não precisa mais, não existe mais, porque a presença do Espírito Santo não está mais, a presença de Deus não está mais dentro de uma arca, de um objeto inanimado. A presença de Deus, o Espírito do Senhor, está dentro de cada um que o busca. Nós somos a arca agora, o recipiente onde a presença do Senhor vai estar dentro da gente se a gente o buscar. Coloca aquele catiçal que existia no templo. Hoje não precisam mais disso, foi abolido, isso não existe mais, porque a luz que ilumina aquele catiçal tinha que ser aceso o tempo todo, nunca se apagava aquelas velas. Cristo é a nossa luz. Então hoje está sendo introduzido, mesmo como estava aqui sendo em Gálatas, um jugo desigual, onde as pessoas estavam sendo enganadas porque não prestavam atenção naquilo que foi pregado na época aí por Paulo e pelos apóstolos, e hoje pelos homens que realmente querem um evangelho limpo, sem introdução de coisas inventadas por homens. Hoje a gente quer o evangelho, aquele evangelho que foi pregado por Jesus Cristo, sem enfeite, sem introdução de objetos, sem introdução de palavras, de ritos. Um evangelho genuíno, simples, direto, que veio para nos salvar, que não coloca jugo pesado sobre nossos ombros, como na época do templo, onde o próprio Jesus
repreendeu os sacerdotes, que diz que eles botavam fardos pesados em cima das pessoas, mas eles mesmos não mexiam nem um dedo para movê-los. Então hoje em dia a gente vê denominações aí colocando esses mesmos fardos sobre pessoas e eles mesmos não movem nem um dedo para ajudá-los. Você vê pessoas em situação difícil dentro das denominações, passando dificuldade financeira, as pessoas estão adoecendo. Você vê a maioria hoje das pessoas que estão dentro da igreja, que deviam ser pessoas alegres, saudáveis, pessoas com depressão, doente depressiva, doente de ansiedade, por causa de um evangelho distorcido que está sendo pregado dentro dessas denominações, onde os líderes só visam o lucro, o que pode tirar dos membros, e não estão nem aí para a salvação daquelas almas. Então as pessoas adoecem, porque fazem tudo que é pedido para fazer e a vida delas não muda. Continua a mesmice, continua a mesma coisa, continua doente, continua com dificuldades financeiras, continua espiritualmente fracas. E aí os líderes, quando a pessoa não consegue atingir aquilo que é pedido, ou aquilo que o outro conseguiu, eles tiram os deles de lado e jogam a culpa no próprio membro. Diz que acusa a pessoa que a pessoa não tem fé suficiente. Por isso que o outro foi, prosperou e você não conseguiu, porque você não deu tudo que tinha, não deu seu tudo, não fez o sacrifício. Então você não tem fé, por isso que você não prosperou, por isso que você não foi curado. Pelo amor de Deus. E as pessoas ainda seguem esse tipo de gente. A igreja é o lugar da pessoa ser curada, ser tratada, ser acolhida. É um lugar de tratamento, não um lugar onde a pessoa fica doente. Está difícil hoje em dia. Hoje se introduziu coisas do mundo dentro da igreja. Você não sabe diferenciar aqueles tipos de acontecimento lá dentro, onde as pessoas ficam rodopiando, parecendo que é outra coisa, que ali não tem nada de Espírito Santo, ali é outro Espírito, mas não é o Santo. E as pessoas não enxergam isso. Você vê pastores e familiares e líderes que traz a denominação debaixo de cabresto ali amarrado, que você não pode visitar outra denominação, outro irmão. Você, para viajar, precisa de autorização. São os pastores que decidem com quem você casa. Pelo amor de Deus, cadê a sua liberdade de culto, a sua liberdade para viver? Seguir Cristo é ser livre, não para fazer o que é errado, mas para fazer o que é certo. Para fazer o que é certo. O pastor é um guia espiritual, ele não é seu dono nem seu patrão. Você não der satisfação na sua vida particular para pastor. O trabalho dele é dar a vida pelas suas ovelhas, é cuidar do bem-estar, da salvação de cada membro. É antes de ser servido, servir primeiro. Um pastor, um líder, o trabalho dele é ser servo dos seus irmãos, é servir os seus irmãos. Mas o que se vê aí é que eles querem ser servidos pelos irmãos e tomando o lugar de Cristo. Além de ser servidos, querem ser adorados. A adoração que era para Jesus, os pastores e líderes estão tomando para eles. E você vê denominações aí, que eu não vou falar aqui que não interessa, onde fizeram um busto, uma estátua de um dos líderes e colocaram na frente da igreja. Depois falam dos católicos que adoram a imagem.
pelo amor de Deus. Pastores que se envolvem na política, que se envolvem com políticos corruptos e leva toda a denominação com eles. E os membros não questionam por que é que aquele pastor, que aquele líder está apoiando aquele determinado político. A gente temos que estar na política para defendermos os interesses do cristão e não para defendermos os interesses de pessoas que defendem tudo o que Deus abomina. Mas a gente vê líderes apoiando políticos que defendem aborto, que defendem comunismo, que defendem tudo que não presta, e você vê um cristão apoiando um homem desse, uma pessoa dessa. É difícil e os membros não questionam e vão como gado para o matador. Por isso que Paulo aqui repreendeu os Gálatas, que estavam sendo influenciados por pessoas que não entendiam o Evangelho, por pessoas que achavam que o Evangelho podia ser pregado de qualquer jeito, pessoas que não tinham conhecimento suficiente para estar aconselhando e pregando para outros que estavam sendo recém-convertidos. É o que a gente vê hoje, pessoas sendo influenciadas por homens gananciosos, por homens que só visam o lucro e mais nada, meus irmãos. E isso é muito triste. Então a gente vai ficando por aqui. Vocês, se tiver um tempo depois, passem e leiam mais sobre a passagem de Gálatas primeiro. Que nenhum vídeo não dá para a gente ler todo o contexto, contexto, para poder entender melhor. Mas é isso. Que Deus abençoe cada um de vocês. Fique na paz.